Na nota, estou chamando de sistemas não lineares, apesar que a gente está fazendo caso escalar. Então, e aí, conforme o andar, né, é bom de os casos escalares para a gente exercitar as ideias, depois generalizar, não é tão difícil. Então, eu estou seguindo. Quem quiser acompanhar, depois estou seguindo o Burden e Ferris, que na verdade é a parte inicial de problemas lineares, como por exemplo achar o zero de uma função, tá? No caso, e escalar. E então vamos ver métodos que são, começa com métodos bem simples, a gente vai falar também do método de Newton e dar uma analisadazinha. Então, perdão, né? Vamos começar com casos né, 1D, unidimensionais. Então, problema típico. Fx igual a zero, e então calcular a raiz, né, da função. Então imagino que vocês já devem ter visto isso na vida de vocês, não? Sim? Na vida acadêmica de vocês, não na vida por aí pelas ruas, mas né, na vida, talvez aqui ou ali, no cálculo numérico, algumas vezes. Então a gente vai ver, repetir coisas que são, né, começando com coisas bem simples e depois fazer um pouquinho de análise de erro e tal. Então, vamos lá. A matemática por trás, na verdade, não é nada complicada. Então, se a gente quiser achar o erro dessa função, por exemplo, uma técnica muito antiga, que basicamente está baseada no teorema do valor intermediário. É o que? É o método da bisseção. Tá? Então, vocês lembram o que é o método da bisseção? Se você quer achar o zero de uma função, e, por exemplo, né, apelando para a intuição, é realmente antigo, você sabe que, bem, a função é positiva num ponto, negativa no outro, no meio, se ela é contínua, daí que entra o teorema do valor médio, tem que existir um zero e vamos atrás dele. E aí vamos dividindo o intervalo, por exemplo, e aí você divide, avalia a função, ela é positiva ou negativa, você escolhe como parceiro dela para sempre ter um positivo e um negativo, e com isso vai subdividindo o intervalo até que você vai chegando, convergindo para o zero. Muito simples e por isso muito antigo. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Então, o método da bisseção é o seguinte. Seja f contínuo FA e FB com sinais opostos. Né? Então, a gente está procurando zero, avalia a função aqui, aí vai procurando ver, ok, achei um ponto, ela é positiva, é negativa, então tem que existir um zero no meio, porque ela é contínua em valor intermediário. Então, isso implica, beleza, estamos então no lugar certo para começar a procurar. Existe um ponto P em AB, tal que f de P é zero. Então, vamos supor que só temos um zero. Tá? Nesse intervalo, né? No intervalo. Senão, provavelmente, até a gente perceberia também a coisa oscilante. Vamos para entender o método, que é simples.
que a gente só tem um zero. Então, o método é simples. Então, o método é bem simples e, como eu disse, consiste em irmos subdividindo o intervalo. Então, a gente quer criar uma sequência, todos esses métodos é criar uma sequência. Então, a gente começa com tipo assim, A1 é igual a B1 é igual a B. Então, se a gente estivesse programando, qual é o nosso primeiro chute? Quer dizer, qual é o nosso primeiro, já que a gente, né, verificou, quer dizer, esses valores a gente já sabe, por hipótese, que a função tem sinais opostos. Então, vamos procurar no meio, né? Você vai para a metade. Então, daqui, a gente pega aqui a primeira tentativa de raiz. É no ponto médio. Então, a gente verifica se f de P1 é igual a zero, sorria e joga na loteria, porque está com muita sorte. Né? Na primeira tentativa já achou zero, mas raramente isso vai acontecer. Então, a gente achou a solução, mas caso contrário, vou escrever aqui, que é o que provavelmente vai acontecer, a gente vai verificar. Então, verificamos sinal de f de P1. Tá? Basicamente, em termos de sinal, se ele é igual ao de f de A1 ou igual ao f de B1, né? A gente escreve, e a gente escolhe, então, qual vai ser o parceiro para a próxima iterada, que é muito intuitivo, muito simples. Né? Se o A é positivo, o B é negativo e o f de P é negativo, então vai ficar com A. Né? Positivo e negativo, para sempre saber que tem um zero ali no meio. E o nome é bisseção. Vai cortando pela metade, cortando pela metade, cortando pela metade. Tá? Então, daí escolhemos o novo subintervalo. E o método segue. Né? Acho que é bastante intuitivo. E aí o ponto P1 vai virar um dos extremos, né? Ou seja, método segue, vou botar aqui para ficar com. Ou seja, o ponto P1 é um dos extremos do novo subintervalo. Então, a gente vai repetindo o processo, muito tranquilo, muito simples. E aí, teste para parar. Por exemplo, colocar um N. Deixa eu botar aqui, primeiro teste, vai botar aqui como se fosse um conselho. Sempre bom ter uma cota, acho que isso, mesma coisa que o método iterativo que vocês fizeram, uma cota superior, opa, minha letra hoje, superior N menor ou igual que um N max, botei nas notas um Nzinho aqui pequeno, ficar com a mesma notação. E aí o teste para parar tem, na verdade, 3 testes que você pode escolher. Né? São bem óbvios. E o Burden e Ferris faz um comentário com respeito a eles. Tá? E o que é recomendado sempre, no princípio, como melhor, eu também gosto mais, é esse aqui. Tá? Então,
em português, como eu já sempre falo no curso, os 3 testes são erro absoluto, é um pouco perigoso, porque você bota o 10 a menos 3, e depende da escala do teu problema, né? Isso aqui depende da escala. Esse aqui é o melhor porque normaliza e dá uma ideia bem próxima. Você fala assim, eu quero uma resposta com 3 casas decimais, eu quero uma resposta com 6 casas decimais, e o epsilon, a potência de 10 a menos m, vai te dizer mais ou menos, com errinhos em geral de mais ou menos quantas casas decimais você tem, que em geral é o que eu quero. Né? E esse aqui também, muitas vezes, está dizendo que a tua função está pequenininha, está virando 0, mas também depende de escalas. Certo? Então, isso aqui, em geral, é o mais seguro, mas sim, são 3 testes legítimos. Tá? Então, está no livro, e o próprio livro fala isso. Ó, o 2, em princípio, é o melhor, que é o erro relativo. Tá? Então, ok. Método numérico é bem simples, dá para ver porque ele é, né, antigo, né? E vamos fazer aqui comentários, então, nesse espacinho que sobra, para a gente passar para o próximo. Comentários. Ou observações. O que estou chamando de A, nas notas. É lento. B. Não é monótono, preciso dizer como, no sentido... Não é monótono no sentido que o erro oscila, mas método converge. Então, deixa eu botar aqui. Tem um exemplo disso, eu não vou fazer aqui, no BF, Burden Ferris. Então, o que é? Por exemplo, eu pedi 10 a menos 6, não me lembro qual foi a tolerância que o livro pediu, mas ele chama a atenção que ele vai convergir, né? Então tem métodos mais rápidos, que a gente vai ver depois, o método Newton, que é mais rápido, mas não tem a garantia que converge, você precisa de um chute bom. Esse aqui converge, mas o erro oscila no sentido que você pede, por exemplo, 10 a menos 6, e aí o erro não é monótono no sentido que lá numa certa iterada, num certo instante que você está iterando, o erro vai para 10 a menos 4, depois ele volta para 10 a menos 3, depois ele vai para 10 a menos 4, mas converge. Então, o erro oscila e você, muitas vezes, dando uma iterada a menos, podia ter tido um erro melhor. Então, uma coisa que, né, não é monótono, que, né, na hora de escolher esse N máximo aqui, tá? Mas é claro, se botar o N grande o suficiente, eventualmente está convergindo. Tá? Mas é lento. Então, por isso aí você fala assim, então também não quero esperar muito, porque ele é lento. Mas, como a gente vai ver, a gente vai fazer comentários depois. De novo, vou escrever aqui, ele é muitas vezes, porque ele converge, muitas vezes usado para iniciar um método mais eficiente. Tá? Então, como a gente vai ver, quer dizer, para começar, né, onde é que está o zero? Então, ver que está positivo, negativo, uso da abscissão 1 ou 2 vezes, tal, para você saber que está mais ou menos começando a entrar numa região, como a gente vai ver que a coisa vai convergir, né, que o método de Newton pode, de vez em quando, divergir, fugir. A gente vai ver graficamente como é que isso acontece. Eu até botei na lista para vocês um programa aqui, né, sugerido pelo Davi, para vocês fazerem, que é o único computacional da lista, para ver um pouquinho como se fosse a bacia de atração do método Newton para alguns probleminhas, que é o quê? Se você botar aqui, a bacia de atração é como se fosse realmente um atrator, no sentido de como se fosse um sistema dinâmico ou uma EDO, só que é coisa discreta, né? Então, que ele vai se aproximando de um ponto crítico. E o ponto crítico, como a gente vai ver já que esses métodos podem ser também, o método de Newton pode ser embrulhado para presente como um método de ponto fixo, né? Em vez de ser um zero, um problema de achar o zero da função também pode ser embalado como um produto de um método para achar ponto fixo. É basicamente simplesmente o olhar, na maneira que você escreve de uma maneira ou de outra. E então o problema é de você achar o zero, é ver se você está indo para um ponto fixo, como se fosse um atrator, certo? Então, o problema que o Davi propôs é esse, que você, como o método não é garantido de convergir, você tem meio que chama
que é uma linguagem meio de sistema dinâmico, uma bacia de atração, que você bota aqui e vai para o ponto crítico. Né? Mas se botar lá, vai embora, vai para uma outra trajetória. Tá? Então, você tem você brincar com isso numericamente. Também, né? Tá? Então, esse aqui, por exemplo, esse aqui até a gente vê pela própria construção dele, ele é lento. Mas pela própria construção dele não tem muito como fugir, né? Porque é positivo aqui, negativo aqui. Aí você vai, então positivo aqui, você vai meio que espremer, encurralando ele, literalmente, né? Só que é lento. Mas, por isso que ele é bom para começar. E aí a gente vai ver, quando a gente falar o método de Newton, a gente fala depois do método secante. E que, em geral, você não tem a derivada, aí se aproxima com 2 pontos, então você precisa de 2 chutes iniciais. Então, os 2 chutes iniciais podem ser por um outro método também que começa. Tá? Então, vamos lá. Ok, então, dito isso, vamos agora falar sobre iteração de ponto fixo. Tá bom? Então, iteração de ponto fixo, eu tenho uma função g de x, e eu tiver aqui g de p é igual a p é um ponto fixo. Tá? Então, se o meu g de x, você vai definir o meu g de x, né? Esse meu 3 igualzinho com 3 é quando eu estou definindo. Né? Se eu definir meu g de x como x menos f de x, p ponto fixo de g é 0 de f. Então, é só uma maneira de escrever e uma maneira de pensar em termos de esses métodos. É um método iterativo, vocês já viram método iterativo com matrizes, que é um método, agora é mais simples ainda, só que não é mais linear. O problema é não linear, porque a gente quer, né, f pode ser x ao cubo menos 17, sei lá o quê, aí eu quero achar o zero. Tá? Então, se eu botar f de p igual a p, vai ficar p igual a p menos f de p, então o p é 0 de f, porque tem p aqui e tem p aqui. Né? Então, é uma maneira de escrever e de pensar, mas é a mesma coisa. Então, tem de ponto fixo, de alguns problemas é ponto fixo que a gente está pensando, em outros problemas é zero que a gente está pensando, e é tudo uma questão só do olhar. Né? Então, tá. Observe que muitas vezes isso aqui também serve. Ó. Então, não é... Olha só, se eu escrever isso aqui, vamos ver, deixa eu beber um golinho d'água. Se eu escrever isso aqui, o que vocês imaginam que eu estou pensando? Em que eu tenho na cabeça, então eu tenho que contar um pouquinho mais, não é desonesta a minha pergunta. Eu estou pensando, eu quero calcular o zero da f. Tá? Então, vamos dizer assim, se eu tiver esse g, ou tiver esse g til aqui, o que a gente conclui? Que, na verdade, essa embalagem diferente que eu coloco no problema, de ponto fixo para achar o zero de uma função, não é única. A embalagem não é única, porque eu posso usar tanto esse g, quanto esse g, para achar um zero de f. Esse 3 aqui não muda nada, porque na hora que eu achar o ponto fixo de g til, eu vou ter que g til de p é igual a p, logo p é igual a p menos 3f é zero de f. O 3 vai ficar p menos p, vai embora, entendeu? Então, um pouquinho dessas coisas pode servir para você tentar mudar propriedades. Então, assim, enfim, está dizendo que não é o único, e quem sabe você consegue com isso um pouco acelerar ou não, enfim, vamos ver o que acontece com a definição que você faz dessas funções. Tá bom? Então, a gente vai ver, por exemplo, quando fizer o método de Newton, que pode pensar numa coisa de ponto fixo em que vai aparecer uma função ali que não é só f de x menos x. Tá? Vai estar dividido pela derivada do f. Tá? Tem uma outra coisa ali, não importa. Desde que a derivada do f daquele ponto seja diferente de zero e que, em outras palavras, o zero seja simples. Senão, a derivada se for zero duplo, por exemplo, a derivada de f também é zero. Tá? Mas, enfim, só falando coisinhas que vão aparecer depois,
Tá? Então, isso aqui, a conclusão disso aqui é que construção deste G, digamos assim, não é única. E o comentário que a gente pode fazer, por enquanto, é: e daí? Ok, muito bom, estou sabendo que não é única, vamos, né? Nada demais, vamos seguir. Então, deixa eu pegar aqui o seguinte exemplo. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, obviamente, né, o ponto fixo é todo ponto, né, para esse caso. Outro exemplo, g de x, OX, menos seno de πx. Agora não estou nem me lembrando por que eu botei esse exemplo, eu acho que é porque está na outra página. Ah, tá. Isso aqui implica aqui. Ah, tá. Tem dois pontos. P1 igual a 0. P2 igual a 1. Deixa eu ver a outra página que eu não estou me lembrando direito. Ah, tá. Só para dar um exemplo de um que tem dois pontos fixos, e aí porque vai ter um teorema depois de unicidade. Tá bom, já lembrei. Tá? Então tem esses dois exemplos aqui que né, o ponto fixo não é único. E aí o seguinte teorema é útil na existência e unicidade de, vou botar assim, né, do ponto fixo. Tá? Para a gente saber que realmente só tem um naquele intervalo que a gente está olhando. Basicamente é isso, né? Então, isso aqui, agora eu lembrei, isso aqui é um exemplo que tem na infinitos, isso aqui tem dois, e aí tem umas condiçõezinhas, que o próximo teorema vai dizer assim: com essas condições, pode caçar e que só tem um. Tá? Então, pode caçar o ponto que só tem um. Então, como eu falei, estou seguindo o Burdon e Ferris, a sequência dele, organizadinha direitinho. Então, eu tenho essa função aqui. Então, isso aqui diz que uma das condições para esse teorema, para algumas outras que vão aparecer, é que a função leva o intervalo no intervalo. Né? Então, G tem um ponto fixo em AB. Então, tem essa regiãozinha, né? Essa regiãozinha no plano XY, que é um retângulo, AB por AB. Então, se você estiver nessa região, você consegue dizer que o teu G está trabalhando nessa região, né? Tá levando, você tem um ponto fixo. E, além disso, que vai aparecer em teorema, isso aqui vai, coisas ao longo dessa linha vão aparecer em teoremas que vão aparecer depois de convergência. Tá? Então, além disso, vamos supor, então quando a gente tiver essa hipótese, tá, inclusive, beleza, para os métodos numéricos também que a gente vai ver. Então, vamos supor que G' de x, isso aqui é tranquilo, existe em AB, e essa é a hipótese que vai aparecer em exemplos numéricos,
se tiver uma constante K menor do que 1, que seja uma cota para a derivada, para todo x no intervalo. Então, além disso, vamos supor que existe, então, deixa eu botar um ponto aqui, se existir essa constante, K, constante, então, ponto fixo é único. Tá bom? Então, tudo coisas relativamente simples, mas para a gente organizar. Tá? Então, o teorema diz G, né? Então, G de x, para todo x nesse intervalo, G está aqui nesse intervalo, ok? Então, tem um ponto, então isso já garante que tem um ponto, vai garantir que tem um ponto fixo. E depois, então, isso aqui é basicamente a primeira parte de existência, a outra parte é de unicidade, com essa cota aqui, que vai aparecer depois também em métodos numéricos. Tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente pode dizer? Primeiro, casos, obviamente, g de x, caso g de x igual a constante, são triviais. Concorda? Porque se ele está vivendo nesse retângulozinho aqui, né? A, B, né? Se ele for constante aqui dentro, tem um ponto fixo. Né? Porque esse valor que ele está cruzando aqui, em algum lugar vai bater pelo mesmo valor que está cruzando lá. É o ponto fixo. Então é trivial. Nada para a gente, né? Então o caso... Então, o livro diz, né, também, o caso G de A igual a e G de B igual a B, obviamente é a mesma coisa, são esses dois pontos aqui, eu nem vou escrever. Então, logo, vamos considerar que G de A é maior do que A e G de B é menor do que B. Tá? Então, de novo, aqui nas notas eu botei a frase a mais que eu falei, mas porque é trivial. Se é constante, tem uma coisa, e se é constante dos extremos também, então vamos olhar dentro e pressupondo que não é constante. Então, vamos considerar, então define o seguinte, então seja a função h de x, que é o g de x menos x, então h de x é maior do que zero, h de A, perdão, e h de B é menor do que zero. Então, já começamos a perceber um pouco, mesmo que blá blá blá, parecido com, quer dizer, a ideia já é parecida um pouquinho com o que a gente viu da bisseção, né? Porque se a gente nessa já está botando isso aqui, já está querendo induzir de que, obviamente, esse cara é contínuo, se o G é contínuo, se ele é positivo de um lado, é negativo do outro, tem que ter um zero no meio, né? Pelo teorema do valor intermediário. Então, isso implica que existe um P tal que H de P é igual a zero, porque H é contínuo, e P é ponto fixo de G. Né? Basicamente, agora, né, pela essa construção, a gente trocou o papel, né, se isso aqui é igual a zero, perdão, então G de P é igual a P, então é ponto fixo de G. Então, tranquilíssimo, né? Bem tranquilo. É tudo tranquilo, é só uma questão de organizar as ideias. Então, vejamos agora isso aqui, né?
que essa condição nos dá unicidade. Então a pergunta é: isso aqui implica unicidade. Então vamos lá. Então sejam, vamos tentar contradizer isso, sejam P e Q dois pontos fixos. Então, agora pelo teorema do valor médio, eu estava falando do teorema de valor intermediário, agora pelo teorema do valor médio, a gente tem isso aqui. Existe um psi entre P e Q, tal que certo? Então, se a gente tivesse dois, e supondo que esses dois pontos são pontos, tá? Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, P menos Q certo? Estou usando a hipótese, que tem dois pontos fixos, então né, G de P igual a P, G de Q igual a Q, essa é a hipótese. E agora, usando a cruzinha 1, bem, primeiro, usando primeiro o teorema do valor médio, né, eu esqueci aqui o valor absoluto nas notas. Vou passar com lápis antes de xerocar. E aí, o que isso aqui diz para a gente? Que isso aqui é menor que P menos Q. Logo, uma contradição. Então, muito simples. Então, basicamente, você cotar a derivada dessa maneira, dá para você que você tem a unicidade dessa contradição. Tá? Então, tá? Então, coisas muito simples, provavelmente você já deve ter visto isso ou não, mas se não viram, também, enfim, coisa muito, muito simples, mas que vai organizando, e vocês vão ver que aí quando a gente começa a ver os diferentes métodos, a gente começa um pouco a chover no molhado, como a gente diz, né? As coisas se repetem porque as coisas são tudo meio reescritas para pegar carona, para parecer com o que já foi feito, né? Típico que a gente faz em matemática, então, enfim. Muito, muito simples, coisinhas de cálculo avançado. Então, aqui, tá bom? Isso aqui cabe aqui, eu estava indo quase lá para o outro quadro, mas não, isso aqui cabe aqui. Então, obviamente, o algoritmo está aqui. Tá? Então, chamado de iteração de ponto fixo ou também, né, os nomes em inglês, fixed point iteration, ou então functional iteration, que é iteração com uma função, pum, pum, maquininha de gerar número, né? Dessa forma recursiva. Então, isso aqui nos dá uma sequência onde Pn, né, converge para P sendo a G contínuo. Tá? Então, depois vai vir um teoremazinho para a gente ver isso. Tá? Eu já estou dando um pouco a resposta que a gente vai fazer. E vamos fazer aqui, deixa eu fazer aqui talvez, já que eu estou aqui, fazer aqui uma figurinha
Todos esses métodos têm meio que um desenho animado de como é que é a caça a esse ponto fixo, né? Método de Newton, então olha só, isso aqui. Desenho animado é assim, né? Então, se eu começo com esse desenho daqui, ó, o desenho animado eu não fiz ainda não. O desenho animado é esse aqui que vai me dar, né? Cada framezinho, quadro, desenho, né? Quadro a quadro, desenho animado da animação da órbita, né? Isso aqui vai me dar uma órbita, é isso aqui. E o que eu estou fazendo aqui, pelo menos, nesse desenho, eu estou criando, isso aqui é a reta x igual a y, né? Então, o meu alvo é esse cara daqui, né? O ponto fixo, certo? Na versão gráfica. Então, deixa eu ver aqui para seguir minhas notas. Se eu fizer o chute inicial aqui, então isso aqui é o P0, certo? Então, olha aqui como é que é o desenho animado das órbitas desse método, coisa é assim. Eu tenho P0, aí tem que avaliar G de P0. Tá aqui. Aí vem aqui, esse é o meu P1. Né? Agora avalio o P1, né? Que é Epa, fiz errado. Agora avalio o P1, assim, né? E trago para cá, tenho o P2. Aí vou avaliar F de P2, está aqui. Então, isso aqui é óbvio, eu comecei desse ponto aqui, quer dizer, o daqui, né? E aí vai esse desenho animado meio que espiralando, nesse caso, para achar o ponto. Então, vamos lá, para o outro lado. Então, tudo isso, né? Método de abscissão, tudo isso que a gente está falando são métodos iterativos. Por isso, gera uma sequência de escalares, né? Que a gente está... Então, tem o seguinte teorema, um bando de teoremas com matemática envolvida bem simples, tudo no Burden e Ferris, mas exercícios em esse problema. Então, vou colocar aqui as hipóteses. Então, G contínua em AB, G vai de AB em AB, G' existe, né, escrevendo de forma um pouco telegráfica, e G' menor, x menor ou igual a K1, K menor que 1, para todo x. Aí, como ele está falando da derivada, vou botar no AB. Em AB. P0 em AB qualquer. Tá? Então, a sequência definida por Pn, Gn, Pn menos 1, N maior ou igual que 1, converge para o único ponto fixo em AB, a saber, P igual a G de P. Tá? Então, vamos ver
como exercíciozinho, né? Tá no livro, e, que é como eu falei, um pouco chovendo no molhado. Vai repetir um pouco tudo aqui, quer dizer, está com as hipóteses já para que seja único e tal, tudo que aquilo que a gente viu, e a gente vai ver que vai escrever, o que a gente consegue já adivinhar também, que agora a gente quer mostrar que essa sequência converge para P, então vai aparecer P com PN e tal, toda uma dança aí que a gente já sabe parecido, e como a gente sabe que a derivada é menor do que K, esse K vai começar, qual é o ingrediente que vai aparecer para mostrar a convergência, que as coisas com P, a distância para P vai indo para zero, é o fato também que K elevado à potência murcha, e vai, né, então vai para zero, né, então as coisas... Então, como eu falei, é basicamente tecnologia muito parecida, só que arrumada agora para dar nisso. Então, vamos lá. Como exercício, vamos fazer. Mas, como eu estou falando, isso aqui é matemática né, simples, basicamente de cálculo avançado. Que ali a gente usou só o teorema de valor médio, o teorema, né, valor intermediário e por aí vai. Então, demonstração. Olha só, pelo teorema anterior, P existe e é único. Tranquilo. Então, obviamente, pelas hipóteses, nem por causa dessa frase aqui assim, mas pelas hipóteses, Pn está dentro do intervalo, porque ele é gerado, a maquininha que gera ele é o G, e o G leva o intervalo no intervalo, então está ali dentro. Por isso que é obviamente, tem nada a ver com a primeira frase. Tá? Então, para todo N. Então, pelo teorema do valor médio, podemos escrever o seguinte. Como eu falei, quero controlar essa distância P com Pn. Isso aqui eu sei que é igual ao quê? Primeiro, por isso aqui, a definição é que isso aqui vem da maquininha. E o outro vem da definição de que é ponto fixo. Certo? Um é da maquininha de números, o outro aqui é ponto fixo. Isso aqui é igual a isso aqui. Deixa eu escrever em silêncio, para vocês verem, né, que eu estou basicamente chovendo no molhado, que é repetindo o que já foi dito. Então, o que foi feito aqui? Deixa eu até aproveitar, antes que eu esqueça de botar com o lápis aqui uma coisinha que eu esqueci. Eu tinha visto, onde é que estava o... Aqui. Né? Então, muito simples. Né? Então, a primeira parte é definição. Aqui é teorema do valor médio, nem vou escrever onde é que está o zeta, porque já está óbvio. Né? O zeta é do teorema do valor médio. Né? Isso aqui divide por isso aqui e agora tchau. Agora aparece o K. E agora, eu já contei o final da história para vocês, mas vocês já sabem o que vai acontecer, não sabem? Basicamente, o que eu fiz aqui para esse carinha ser menor, então basicamente o que importa agora são os extremos disso aqui. E eu posso repetir essa cota para esse daqui, que já vai fazer o K ficar ao quadrado. Aí repito de novo, repito de novo, repito de novo. Então daqui sai que Pn menos P K menor do que 1. E vou terminar aqui nas notas, o resultado segue. Né? Quando K vai para o infinito, é o que eu fiz, né? Vai murchando e o resultado segue. Ok. Um corolário disso aqui, perdão, temos as seguintes cotas de erro.
Pn menos P. Não, menor ou igual que Kn. O máximo. P0 menos A. B menos P0, perdão, que isso aqui vai ser sempre para ser positivo. Opa, meu milho em letra hoje. P menos P0. E Pn menos P. Tá, nas notas eu chamei isso aqui de, para poder fazer comentários, tá? Cruzinha 2, cruzinha 3. Demonstração, como tudo aqui é extremamente simples. Cruzinha 2 decorre de, eu chamei isso aqui de cruzinha 1 nas notas. Não é isso? É. Então, 2 decorre de 1. Tudo vai decorrer daquilo, mas decorre de 1 no sentido que o quê? Mas é daqui mesmo, né? Tá, esse cara daqui, menos o ponto fixo está lá dentro, é o máximo de para um lado para o outro, né? Trivial. E o tá, e o outro, a gente tem que fazer uma continha, e já a segunda parte a gente tem o seguinte, temos também que Pn mais 1 menos Pn, então aqui definição, bota a maquininha, tá? Aqui por definição, a maquininha, isso aqui é menor ou igual que K Pn menos 1, que é menor ou igual que Kn, fazendo o que a gente fez agora, P1 menos P0, tá? E para um M maior do que um N maior ou igual que 1, a gente pode escrever o seguinte. Vou talvez resumir o que está nas notas, porque é realmente simples e eu acho que vocês vão, né, acreditar. É o famoso truque matemático de soma e subtrai. Isso aqui vai ser menor ou igual. Agora eu vou dar um pulo de uma linha do que está nas notas, mas eu tenho certeza que vocês vão acreditar que isso pode ser escrito assim, ó. Kn tá? Que meio, né, dá para acreditar nisso, né? Meio que aqui vai fazer desigualdade triangular, blá blá blá, né? Aí para cada bichinho da desigualdade triangular rola uma potênciazinha de acordo com o índice, certo? Isso aqui a gente sabe somar, blá blá blá, e aí cadê o resultado? Está aqui, ó. Tá aqui nas notas, mas eu vou recuperar aqui. E aí o resultado segue como? Está nas notas, mas eu vou só agora dizer uma palavrinha, que é deixando o N, deixando isso aqui ser a soma infinita, que a gente sabe somar, que aí fica com a cara justamente isso aqui, ó. Tá? Deu para enxergar, né? Esse cara já está lá, esse cara já está lá, e esse cara daqui, simplesmente esse cara daqui usando a soma infinita que cota ainda mais porque está agregando mais termo.
mole, né? Tá? Então é isso. Então vamos para o método de Newton. Beleza, eu queria fazer num ritmo tranquilo, tá? Mas também para falar de Newton hoje, para você já, né? Todo mundo já deve ter visto método de Newton alguma vez na vida, mas vai agora pegar rapidamente, quem não viu, e aí já meio que começa, né, a lista toda, inclusive a última questão já está indicada, né? E Davi está de volta, não sei, então, né, provavelmente os horários de monitoria e tudo mais, está tudo, voltou ao normal. Então, né, uma coisa que eu gosto das coisinhas que, né, com EDOs também, quando eu faço EDOs e tudo mais, a gente vai meio que brincando de inventar métodos. A partir do último método que a gente aprendeu, a gente vai sofisticando, vai inventando método e assim vai, né, com interpolação polinomial, a gente vai fazendo essa integração e tudo mais. Então agora, baseado em métodos ponto fixo e tudo mais, vamos agora ver um novo método. Hoje talvez a gente não tenha tempo de ver, mas quer dizer, não vai ter tempo de ver, vai ver na próxima aula, provavelmente, um pouquinho da análise de erro e ver um pouquinho que esse método é mais rápido. Por outro lado, graficamente, fica óbvio, graficamente, que ele não converge para qualquer chute inicial, né? E por isso o método mais tartaruga, o bisseção, usado para começar, né? E por isso o exercício também de ver que ele tem essa que chama bacia de atração, pensando um pouquinho em sistemas dinâmicos e ponto fixo, um ponto onde, como o nome já diz, ponto fixo, que se a gente pensar numa órbita discreta de uma partículazinha, né? Na reta, né? Claro, estou fazendo assim, mas na reta, se ela bater no ponto fixo dali, ela não sai, né? Então, vamos lá. Método de Newton, também conhecido como Newton-Raphson. Tá? A gente chama só de método de Newton. Ele pode ser introduzido de diversas formas. Tá? E tem pelo menos duas que a gente pode pensar. Eu botei uma letra A aqui, mas acho que eu até esqueci de botar uma letra B. Mas nem precisa da letra A, que é via série de Taylor ou também graficamente. Mas vamos lá. Então, via série, primeiro aqui. Via série de Taylor. Tá? Então, e como é que isso aqui, fazer uma coisa via série de Taylor, vai conectar com o que a gente viu, tá? Então, é o seguinte, seja F, C2, no intervalo AB, X barra uma aproximação de P, tá? Como a gente vai usar, como a gente está usando o primeiro série de Taylor, não tem ainda um esquema iterativo, não tem uma maquininha. A gente está simplesmente aproximando, meio lá a gente fez com polinômio de Taylor, né? Então, em vez de série de Taylor, a gente até pode pensar com polinômio de Taylor. Diga, Elvis. O P é o ponto fixo, estou mantendo a notação, tá? Então, ponto fixo, e o X barra é um cara que eu estou supondo que é uma aproximação que está perto. Então, o método de Newton precisa que está perto, como vocês vão ver agora claramente, tá? Então, uma aproximação, então, está aqui nas notas, né? Eu ia até escrever agora, mas então, F de P. Não, peraí. Ele vai depois virar um ponto fixo, mas nesse momento não é nem ponto fixo. Desculpa, Elvis, então é o zero. Tá? Mas depois para pensar como foi. Mas então, foi bom que você perguntou, tá? Também enrolei. O P aqui está com zero e a gente precisa disso aqui também. Eu quero que seja um zero simples, tá? Porque vai aparecer esse cara no denominador, senão não faz sentido. Vai aparecer, vamos ver como é que ele aparece no denominador. Então, beleza, não é o ponto fixo, é sim um zero. Tá? Então, pela série de Taylor, eu tenho aqui f de x é igual a f de x barra, x menos x barra, f' de x barra mais
x menos x barra ao quadrado, f, duas linhas. Então, na verdade, em vez de série de Taylor, devia ter escrito via polinômio de Taylor. Mas, enfim, série de Taylor dá no mesmo, tá? Ninguém se ofende com isso. Então, fiz aqui a série de Taylor e agora vou colocar x igual a p. Assim, quando x igual a p, que é o zero, né? Eu falei errado, perdão. A gente tem o seguinte, a gente tem que f de x barra mais p menos x barra f' de x barra mais p menos x barra ao quadrado sobre 2 f' de x é igual a zero. Se vem, troquei, o zero estava aqui, né? Com hipótese zero. E agora vem a hipótese. Hipótese P menos x0 é pequeno. Então, eu estou supondo que eu estou próximo do zero. Então, surge isso aqui, ó. Ou o que dá o método numérico. Deixa eu escrever isso aqui, eu já vou discutir com vocês. Então, só, fiquei em silêncio a partir de um momento, mas né, acho que fica claro para vocês. Então, ó, daqui as hipóteses, né? Polinômio de Taylor e aí botei no polinômio de Taylor que x era zero. Então, esse cara morreu, o zero foi para o lado de lá. Depois eu digo que estou próximo, né? Que eu estou com uma aproximação x barra próxima do ponto. Então, na verdade, acontece essa linearização. Isso aqui é desprezado. Usando agora a terminologia que a gente já está acostumado, que é a terminologia de análise assintótica, desprezado por ser de ordem superior, certo? Se isso aqui é um delta, isso aqui é um delta ao quadrado. Né? Então, ele está sendo desprezado, então agora já é blá, 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 papo de quem faz um pouco de análise assintótica, desprezado por ser de ordem superior, e com isso eu linearizei essa equação. E é por isso que o método de Newton é um método por retas, já vou fazer o desenho, tangentes ao gráfico da função. Certo? A reta está aqui. Né? E pareceu uma reta porque eu joguei fora esse termo quadrático. Tá? Tá legal? Tá claro? Assim, a terminologia é, digamos assim, um blá, 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 né? Jargão diferente, para a mesma coisa, mas que eu acho muito útil e bom fazer isso, para a gente exercitar várias coisas que é de interesse, né? Métodos numéricos não deixa de ser uma coisa meio que olhando tudo de forma assintótica, né? Grade, resolução, delta H indo para zero e tudo mais, enfim. Então está aqui o método de Newton, então vamos lá. Então quando eu desprezo isso aqui, eu fico agora com isso aqui, aí botei aqui que isso aqui é aproximadamente zero, já esqueci de falar isso, então no meu desenho de um método numérico, fingindo que eu sou Newton, imagina que pretensão, né? Então, fingindo, isso aqui vai ser agora aproximadamente zero, porque aqui era igual a zero, e porque a gente aprendeu polinômios, a gente sabe que existe um ponto, que a gente não sabe quem é, mas existe, que faz com que aquilo seja zero, beleza? Joguei aquele cara fora, né? Tirei o termo quadrático de ordem superior, porque isso aqui é um epsilon, isso aqui é epsilon ao quadrado, e aí agora, chamei de delta antes, não importa, isso aqui é aproximadamente zero. Então, isso aqui é aproximadamente igual a isso,
que é justamente o zero, é esse meu chute com essa correção, né? E aí eu faço o seguinte, agora eu vou inventar minha maquininha de números, minha maquininha de sequências, meu método iterativo de números, e vou botar um igual aqui, tá aqui, tá? De aproximadamente botei igual, onde aqui são os termos atrasados, me dando um termo novo, virou minha maquininha de número. E note que agora a derivada apareceu ali naquele lugar onde naquele exemplo tinha um 3, que eu já apaguei. Mas ficou com cara também de método de ponto fixo ou de zero, tanto faz. Concordam? Está com a mesma cara, certo? Só que agora tem essa filinha ali embaixo. E como a gente vai ver depois, não hoje, de certa maneira, esses caras aparecendo na derivada vai, de certa maneira, mudar um pouco assim, acelerar o método. Mas, por outro lado, o método não converge sempre, tá? Então, eu vou fazer o desenho agora, para a gente ver, então, está aqui o algoritmo, para a gente ver que o método não converge sempre. Então, o método ou o algoritmo, tá? Para ficar intuitivo. Deixa eu ver se consigo aqui imitar o desenho que está nas notas. Vou botar uma curva assim, tá bom? Tá? Aí aqui vamos pegar aqui meu ponto P0. Então, o que o método de Newton faz? Ele pega o ponto P0, então agora tudo aqui é zero, ó, apesar que tudo aqui é zero, tá? E ele vai fazer o seguinte, então primeiro, deixa eu fazer o desenho, depois a gente vai talvez escrever isso de uma outra maneira, em vez de ver aquilo, para minha cabeça, outra maneira é melhor, mas pode ser para vocês, jovens espertos, a cabeça, vocês talvez já peguem isso direto, né? Então aqui, eu calculo aqui, isso aqui é o f de zero, saio pela tangente, que vai ter a ver com essa tangente daqui, tá? E tenho meu novo chute P1. Meu novo chute, não é mais chute, meu novo candidato a zero, P1. Aí, então, né, a gente vai para cá, aí eu avalio, isso aqui é para avaliar minha função no ponto P1, que agora eu vou calcular P2. Preciso pegar P2, eu vou precisar então da derivada no ponto P1, aí pego a minha derivada no ponto P1, que sai por aqui, sai pela tangente, pum, e aqui tem um ponto P2. Note que nossa meta é chegar nesse cara daqui, e esse meu desenho é bom dar indicação de que vai convergir. Uma sinalização vai convergir. E olha só, se eu escrever isso aqui assim, ó, isso aqui é o algoritmo reescrito, é basicamente aquilo que está aqui, ali, ó, reescrito assim, que é f de zero, que é o que eu estou supondo que na próxima iterada eu gostaria de chegar, estou fingindo que, ó, vou bater na próxima, né? F de zero, isso aqui é basicamente uma aproximação da derivada, ou seja, isso aqui é uma aproximação de uma reta tangente nesse ponto e vou achar o outro, certo? Vou achar quem é o PN que faz isso. É só reescrever. Então, você sai saindo pela tangente e obviamente tem situações que dá para fazer com esse desenho. Está nos livros, eu não vou fazer, mas fica um pouco quase como, não estou pedindo como exercício, mas para você até pensar um pouquinho, mas existem situações que dependendo da função e tal, você muitas vezes até pode ficar numa órbitazinha periódica, então não converge, nem vai embora, fica ali, bate para cá e volta, bate para cá e volta. E tem casos também que você é cuspido para longe e dá imaginar um pouquinho, primeiro a gente já vê daqui que, ó, a derivada não pode ser zero, certo? E também dá para a gente imaginar que como a gente sai pela tangente, se tiver numa curva e num ponto muito aqui, ó, né, perto de um ponto de tangente zero, eu vou ser cuspido para bem longe. Cuspido talvez não é bem a boa palavra, desculpa, mas está gravando, atirado, né, para bem longe, e vai embora, né, e pode ser situações que, dependendo da função,
você vai se afastando de vértice, né? Então, daí um pouco essa questão, né, em que região você é atraído para esse zero, que em linguagem de ponto fixo, você é atraído para o ponto fixo, tá? E a gente vê daqui, né, coisas com cara, cadê? Aqui. Com cara de, né, da maneira dá para escrever como ponto fixo. Tá, então, vamos lá, meio que para acabar num ponto. Ainda tem tempo, beleza, um tempinho, beleza. Para acabar redondinho aqui. Talvez outro teorema não tenha. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Teste. O teste, como sempre, um bom teste é erro relativo. E coloca esse n sempre menor do que um n máximo. Por quê? Porque se entrar numa órbita periódica, não quer deixar o computador lá para o resto da vida, né? Então, chegar a n igual a 100 ou n igual a 1000, dependendo do problema, você para e vai ver a resposta, vai olhar uma tabelinha, vai ver, está indo embora ou não está convergindo e tal. Então, erro relativo. E note faz com que isso como seja um método de ponto fixo. Né? Onde isso aqui é exatamente G de Pn é igual ao novo númerozinho, máquina de número Pn. Perdão, errado. G de Pn menos 1 me dá um novo númerozinho Pn. Tá? E, né, saiu isso naturalmente, pela polinômio de Taylor, ou série de Taylor, né, truncando, mas o polinômio de Taylor saiu naturalmente, e saiu naturalmente também, como eu falei, que não tinha unicidade, quando a gente queria calcular o zero de uma função, a maneira de escrever a funçãozinha de ponto fixo não tinha unicidade, lembra que aqui tinha um 3 e tal? Apareceu essa derivada aqui, que claro, quando isso aqui for P, P e P menos P é zero, isso aqui é zero, e o outro não sendo zero simples, tudo certo. E de alguma forma, a gente vai ver depois, na aula que vem, que essa derivada aqui acaba tendo, né, um efeito nas propriedades de convergência. Né? Então, vamos lá. O que mais que eu quero falar aqui? Já estou repetindo. Tá. Então, aqui vários comentários na página que estou falando exatamente. E já falei, mas quero repetir que a gente está com a hipótese, para o método funcionar bem, já estamos com a hipótese de que a gente tem que estar relativamente próximo. Ou seja, isso aqui tem que ser pequeno, para que a gente não tenha uma forma muito assim, construtiva de nada que dizer assim, ó, tem que estar aqui ou tem que estar ali, mas tem que estar próximo, né, para isso fazer sentido. Logo, um bom chute inicial é importante. Então, vamos ver onde eu faço isso. Mas deixa eu falar então no teorema de convergência de pelo menos enunciar e começar um pouquinho. Quanto tempo tem aqui? Tem uns 10 minutos, nem que seja falar 5 minutos, talvez não faça tudo. É simples e é parecido, de novo, é parecido com o que a gente já viu. Mas deixa pelo menos enunciar e aí eu volto isso na aula que vem. Então, olha só, tudo famoso chovendo no molhado. Então, o ponto P em AB é tal que
f de P é 0 e f' de P é diferente de 0. Tá? Então, essas hipóteses simples. Então, existe um delta maior do que 0, tal que o método de Newton gera uma sequência Pn 0 infinito que converge para P quando P0, P menos delta, P mais delta. Vamos ver como é que são coisas que a gente já está falando. Então, o teorema é isso. Só faz os comentários iniciais da demonstração e depois a gente deixa para a aula que vem. Tá? E, de novo, vai usar os Ks, vai usar isso aqui, por isso que eu falo que é chovendo no molhado, é simplesmente as mesmas tecnologias que a gente viu até agora. Então, olha só, o que vai ser aqui feito é basicamente um pouco estimar, baseado nas hipóteses, o delta, que é um intervalozinho, que é um pouco, pelo menos no eixo do x, parte dessa, né, no sentido real, dessa bacia de atração, onde você garante, se você botar o teu P0 nesse intervalo, o método de Newton converge para o ponto P, que é zero simples da função. Tá? Então, o que vai ser visto na demonstração é basicamente usar, o que? Já que a gente está vendo, olha só, então está aqui, já que a gente está vendo que esse método tem cara, né, tem esse jeitão de ponto fixo, ou seja, de iteração funcional, né, que aí estaria por aqui, a iteração funcional. A gente vai fazer, então, olhar para ver onde é que vai aparecer aquelas constantes, né, que controlam, um K, né, daquelas coisas, e com isso mostrar, olhando para o gelinha, então só escrever isso, eu acho que eu vou terminar aqui, porque não vai dar tempo. Então, apesar que é simples, a gente vai ter o gelinha que é assim, ó. Que acaba sendo f de x tá? Então, como a gente tem C2 e tal, então basicamente esse cara daqui vai meio que dar um K, e com isso aqui, então se tiver essa propriedade, a gente pega esses deltas, e aí com isso a coisa converge para esse ponto fixo, um pouco naquele espírito todo que a gente viu, tá? É basicamente isso que a gente vai ver. E aí fazer as continhas, é isso, e depois a gente vai fazer um pouquinho de análise de erro desses métodos, um pouquinho mais de detalhe desses métodos iterativos, para ver aonde que aparece o ingrediente, por que, por exemplo, esse cara daqui, o Newton, é mais rápido do que biseção, tá? Que é a coisa que todo mundo, né, já ouviu falar, que é quadrático, essas coisas assim. Tá? Então,